Então, vamos que vamos. Adolescência Normal, Arminda Berastur e Maurício Knoble. Eles são psicanalistas argentinos. E eles estudaram, né, por muitos anos a adolescência. E eles entenderam que, na verdade, o adolescente, para ser normal, ele tem que realmente apresentar toda essa sintomatologia aqui, por isso o nome Síndrome da Adolescência Normal, né? Porque eles vão dizer que seria mais preocupante, mais patológico, o adolescente que nega isso que tem vivido para poder ser normal. Ou seja, brincando, usando um trocadilho aqui, o normal da adolescência é não ser normal. Ou seja, não se encaixar em padrões de normalidade que a sociedade exige, né, que as pessoas exigem. Então, vamos lá. A síndrome da adolescência normal. Arminda Berastur e Maurício Knoble. Qual seria essa sintomatologia? Todo mundo sabe que sintomatologia é um conjunto de sintomas, né, que define um quadro. Então, quando eles começam a colocar a adolescência como uma síndrome, já está dizendo para a gente que nesse momento da vida é esperado isso, né? E é claro que contextualizado na cultura, contextualizado nas relações sociais, proporções são respeitadas, como a gente já viu até aqui agora. Mas, assim, algo de muito universal que une esses adolescentes está escrito aqui nesse slide, né? Então, aqui eu vou apresentar essa sintomatologia como um todo, e depois, as próximas aulas, a gente vai ver um por um, a gente vai passar cenas de algum documentário, algum filme que ilustre esses itens, né? Esses pontos aqui elencados pelos autores, né? Então, veja bem, o primeiro que eles elencam é a busca de si mesmo e da identidade, seguido de uma tendência grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas que vão desde o ateísmo até o misticismo, deslocalização temporal, que é isso que a Nádia disse, né? É onde o pensamento adquire as características do pensamento primário, ou seja, o adolescente é imediatista, pensa tudo no momento presente. Uma evolução sexual manifesta que vai do autoerotismo, né, as primeiras masturbações, a descoberta do próprio corpo, até a sexualidade genital adulta. Atitude social reivindicatória com tendências anti- ou associais, contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta dominadas pela ação. Então, de manhã ele pensa uma coisa, de tarde, outra à noite já está pensando outra. Separação progressiva dos pais e constantes flutuações de humor e de estado de ânimo. Então, esses são os 10 sintomas, né, entre aspas, ou seja, os 10 pontos que caracterizariam a adolescência, uma síndrome de adolescência normal. E agora a gente vai entrar em um por um, né? Então, busca de si mesmo e da identidade. A adolescência não deve ser vista apenas como um período de preparação para a maturidade. Nós já vimos isso, acho que 2 aulas atrás, quando a gente viu a adolescência, o preparo para a vida adulta. Quando eu falei para vocês que as autoras dizem que a adolescência é como se fosse um estado de coisa. Não é nem criança, mas também não é nem adulto. Então, fica nesse limbo aí. Então, os autores, né, da psicanálise dizem o seguinte, olha, há de se ver a adolescência agora como uma entidade própria, como um momento super importante. E não só em transição entre a infância e o adulto, ou seja, aquilo que não é ainda, né? Não, ela é e muito intensa, e com muita produção psíquica, então a gente tem que estar agora vendo a adolescência por outra forma. O amadurecimento genital, ele vai reativar todas as etapas pré-genitais. Então, se vocês estudaram psicanálise infantil, na teoria do desenvolvimento da criança, vocês viram lá que a criança, ela vive a fase oral, a fase anal, a fase edípica, a fase da latência até chegar na fase genital na adolescência. Então, aqui a gente vai ver, inclusive,
é uma reativação dessa fase oral, dessa fase anal, sim, e principalmente da fase edípica, que é quando o adolescente ele vai ter a sua revivência edípica, não mais agora na figura da mãe e do pai, mas tentando transpor esse pai e essa mãe, buscando no companheiro, na companheira, essa possibilidade de um envolvimento amoroso, de um relacionamento sexual agora permitido e não mais incestuoso, como era considerado o relacionamento dele em relação ao pai e à mãe, né? A função essencial dessa etapa de vida é a busca pela individualização, é a vivência desse processo de se localizar, de agora saber quem é quem, o que é o que, dele se localizar também como indivíduo, não mais agora fusionado com as figuras parentais, não mais agora submetido a uma única dinâmica, que é a dinâmica da família, o doméstico, mas agora ele se voltando, inclusive, para atividades mais sociais, mais coletivas, para fora do âmbito familiar. A consequência final da adolescência seria o conhecimento de si mesmo como uma entidade biopsicossocial. Ou seja, ele pode até sair da puberdade cheio de transformações fisiológicas, biológicas, e como super bem disse a Nádia, a adolescência é o momento para dar conta dessas mudanças tão fortes biológicas da puberdade. Então, é como se a adolescência fosse o momento de se inteirar disso, de pensar sobre isso, de se localizar nesse corpo que agora é outro corpo, é uma identidade que agora está se construindo como uma outra identidade, não mais a identidade infantil, né? E é um momento também de começar a não viver e responder somente a um corpo que está fora de mim, mas a um corpo que é meu, sabe? É um corpo que está em transformação, que é a ideia do esquema corporal. O esquema corporal é para além do corpo em si. O esquema corporal é como a Patrícia vê esse corpo, como ela se localiza dentro desse corpo e a imagem que esse corpo está passando para o externo, né? Então, corpo e esquema corporal. O esquema corporal como resultante intrapsíquica, uma representação mental do seu próprio corpo. E a definição de si mesmo e da identidade, necessariamente, vai passar por esse registro da corporalidade. Então, gente, aqui entra todos os novos sintomas, né? Anorexia, bulimia, que é quando a adolescente, o corpo dela é magro, mas o esquema corporal, a imagem psíquica que ela tem do próprio corpo é um corpo gordo. E por mais que o médico, né, acompanhe, tire fotos, mostre para ela que o corpo dela é um corpo magro, não vai adiantar, porque ela tem que trabalhar esse corpo numa representação psíquica desse corpo, que é o esquema corporal. Por isso que as anoréxicas, mesmo que elas estejam magras, elas não vão conseguir se ver magras, porque o esquema corporal delas, a imagem mental delas é de um corpo gordo, né? Então, é muita psicoterapia, muita condução terapêutica desse processo, e não somente o atendimento médico, mas tem que ser um atendimento interdisciplinar, né? Aqui, a gente vai ver que é fundamental a vivência dos lutos, pelo corpo infantil, pelos pais infantis e pela identidade infantil. Gente, agora é que eu vou até fazer uma pausa. O básico da adolescência, pelo ponto de vista da psicanálise, são os 3 lutos, né? A psicanálise, os psicanalistas vão dizer que toda a compreensão do psiquismo da adolescência passa necessariamente pela vivência desses 3 lutos. Então, a saber, luto pelo corpo infantil, luto pelos pais infantis e luto pela identidade infantil.
imagina, é muita coisa para esse menino ter que dar conta, né? Muita coisa. Então, o luto pelo corpo infantil é quando ele começa a se assustar com o tamanho das mãos, o tamanho dos pés, que são as primeiras partes do corpo que crescem muito, né? Então, fica aquele adolescente desengonçado, né? Sem muita harmonia do movimento do corpo, porque a mão esbarra em tudo, tropeça, cai, ou então, né, cambaleia, porque está mudando, inclusive, o eixo gravitacional. Isso é físico, isso é biológico. Agora, ele dar conta disso é necessariamente lidar com o luto por um corpo que não existe mais. Nunca mais ele vai ter o corpo de uma criança. A menina que menstrua, ela, pelo desejo dela, ela nunca vai deixar de menstruar. A primeira ejaculação no menino não é uma coisa que ele fala assim, agora eu não quero mais ejacular. Não, são mudanças que estão para além do desejo dele, é uma coisa que ele tem que se haver com isso. Então, esse novo corpo que está chegando anuncia a morte de um corpo que não é mais, que é o corpo da criança, né? Que ele tinha maior controle sobre esse corpo infantil. O menino agora, ele não tem como ainda controlar uma ereção numa piscina, né? No momento, à noite, a ejaculação noturna, morre de vergonha da mãe, embola o lençol, joga lá na máquina, a mãe chega e fala, o que é isso? Não, é porque eu sujei o lençol, muda de assunto. A menina com aquela campanha do seio, do peito, do primeiro sutiã, da cólica, da menstruação, ela se sente como se tivesse sido interrompida, porque agora ela não pode mais brincar com tanta... Brincar nem se fala mais, ela não pode mais ter tanta desenvoltura para jogar uma bola, um handball, um voleibol, porque agora tem que aprender a usar um absorvente, tem que aprender a sentar de uma forma que o fluxo sanguíneo da menstruação não vaze pela calcinha. Ou seja, gente, é muita coisa para esse menino e para essa menina ter que dar conta. E o mais importante é ter que lidar com esse corpo infantil, que nunca mais vai ser o mesmo, né? E isso, é claro, que vai puxar junto o luto pelos pais infantis. Aquele pai, aquela mãe que qualquer coisa eu falava, a mãe já estava do lado, o pai já estava socorrendo. Porque esses próprios pais também, eles já sacam que não pode estar o tempo todo junto, atendendo o adolescente como eles atendiam uma criança, que agora também eles têm que fazer um movimento de que esse adolescente também busque a sua independência, busque essa autonomia, que não é saudável pai e mamãe continuar tratando um adolescente como tratava esse sujeito quando ele era criança, né? Ou seja, os pais também passam por esse luto, de um filho que não é mais criança, de um corpo de um filho que não é mais infantil, uma identidade desse menino que está se construindo agora de uma outra forma, não é mais aquela criança que a mãe chorava, botava no colo, adulava, nem cabe mais no colo da mãe, né? Assim, seria um desacerto colocar um menino de 1,70 m no colo, né? Assim, não é saudável. Então, isso também tem que ser levado em conta. Eu não posso mais, é vergonhoso eu contar com meu pai e com a minha mãe do jeito que eu contava quando era criança. A relação tem que mudar. A relação do adolescente com seus pais muda, né? Assim como os próprios pais com esse adolescente muda também, né? Gente, eu vou apresentar a lâmina toda, depois eu vou ler as contribuições de vocês, tá? E o luto pela identidade infantil, que, como eu disse, antes a menina podia brincar de boneca, ela podia fazer coleção de adesivos, né, fazer caderno colorido. O menino, ele tinha coleção de carrinho, coleção de Hot Wheels, e agora ele passa por um processo, inclusive, de ter vergonha sobre isso, né? Ele esconde a sua coleção de carrinhos, se alguém vem falar com ele sobre um determinado videogame, ele já fica constrangido, porque era o videogame que ele jogava quando ele era criança, e é como se fosse agora necessário que ele jogue outros videogames, né? Porque é pagar mico.
o pai e a mãe levar na escola, né? Tem que deixar na esquina, não pode levar até o final, pagar mico, o menino jogar um videogame de quando ele era criança, ele gostava muito, né? Então, gente, tudo isso tem a ver com as formas de construção psíquica da adolescência. Então, tem choro? Tem tristeza? Tem alegria ao mesmo tempo? Tem, né? Então, vocês estão dando aqui as contribuições de vocês, ó. Por isso que muitas meninas choram quando chega a primeira menstruação. Sim, porque é um luto pelo corpo infantil. E ela não tem mais controle sobre essa menstruação. Imagina uma mulher que sangra todo mês até a idade madura, e ela tem que dar conta disso agora, né? Este luto pelos pais infantis é dolorido, principalmente quando tem irmão mais novo, vejo isso aqui em casa, muita comparação. Por que ele pode e eu não posso? A minha filha chorou muito no início para usar o sutiã, não queria usar de forma alguma. Sim, porque além de machucar, além de apertar, ela tem que dar conta de um peito que está crescendo, um peito que dói, o mamilo dói, no menino também dói. E isso leva a uma sensação que o adolescente, ele sabe que ele deve, não nega, mas paga quando puder. Né? Então, o que seria uma moratória? É reconhecer esse débito, adiar a quitação desse débito até chegar no ponto que seria a idade adulta, que aí sim ele dá conta de entrar na idade adulta e assumir as coisas da idade adulta. Então, quando o Erik Erikson fala que a adolescência é um período de moratória social, significa que o menino ainda não está preparado para assumir as responsabilidades de uma vida adulta. Então, ele entra em moratória, né? Ou seja, é bem isso mesmo, né? Eu sei que devo, mas não sei por onde começar a pagar. Ou seja, eu sei que eu tenho que entrar na idade adulta, mas calma, eu ainda não sei por onde, né? E aí, essa identidade, né, saber quem eu sou, leva tempo. Então, além de ser uma moratória social, é uma moratória psicossexual, porque o corpo está mudando, as formas de eu me ver, as formas de eu ver meu pai e minha mãe estão mudando. Então, realmente é um momento de moratória. E aqui a gente vai ver a importância dos processos grupais, porque o adolescente ele tem que romper com o universo extremamente único da família e se julgar no mundo, né? Então, aí vem a identidade com alguns grupos, o menino, o pai e a mãe começam a se assustar, que o menino começa a usar umas gírias, né? Que até então ele não usava. Começa a usar determinado tipo de uniforme, né, da adolescência, quando eles andam todos com o mesmo tipo de tênis, ou então o mesmo tipo de blusa, o mesmo tipo de calça. E se vocês forem fazer uma análise, né, assim, do vestuário da adolescência ao longo das décadas, isso fica muito nítido, né? Bom, então vamos mais. A identidade grupal. Aqui existe uma super identificação em massa com os grupos, que é isso aqui que a gente está falando, né? Uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de ser pop, cool, né? Descolado. Então, ou seja, ele tem que, de alguma forma, buscar ser aceito, porque ele tem essa necessidade do sentimento de pertença, até mesmo para dar conta de sair de casa. Né? Ou seja, ele tem esse ímpeto de ver como é que é lá fora, como que é o mundo das coisas lá fora, como que é a família do outro que é diferente da minha. Então, ele fica muito ligado, né, nessas outras formas de funcionamento. Por isso que tem essa superidentificação com os grupos, né? E principalmente numa tentativa de se opor às figuras parentais, porque ele mesmo já percebe que ele tem que avançar, né? Ele tem que romper com esse herói da criança, do pai infantil. Ele tem que começar a ver agora o pai de uma outra forma, a mãe de uma outra forma, né? Então, essa tendência grupal, ela está em todos os filmes de adolescência que vocês podem ver, né? Todos. Sempre tem alguma cena do filme que tem aquela coisa do ser popular, do nerd, daquele que é para o esporte, a menina que faz parte, né, bem norte-americano, daquelas torcidas organizadas. Aqui no Brasil não tem isso, né?
Aqui no Brasil tem mais as tribos mesmo, né? Se você se identifica mais com uma ou com outra, é mais descolado ou não, né? E o terceiro item seria a necessidade de intelectualizar e fantasiar. Isso que é muito, muito importante. Quando vocês forem ler o texto, né, que a gente vai continuar com esse texto aqui na quarta-feira, vocês vão ver que são mecanismos defensivos. A realidade é tão dura, sabe? Assim, o que eu tenho visto tem bagunçado tanto as formas de compreensão. Os meus pais são outros, o meu corpo é outro, o meu jeito de falar é outro. O menino, principalmente, né, a gente fala que ele vai oitavando, né, ele está falando grosso e depois fala fino. Isso tudo, gente, vai fazer com que ele se defenda disso que está acontecendo. Então, ele devaneia, né? Você já vira adolescente em devaneio? Fica parado, assim, olhando para o tempo, você fala, fulano, eu estou conversando com você. E ele, né? Então, ele fantasia, né? Ele fica pensando como que seria se eu tivesse paquerando aquela menina, se ela desse bola para mim. Aí ele fica horas naquele amor platônico, né? Paquerando a menina. Muitas vezes a menina nem sabe que ele existe. E ele fica lá naquela coisa fantasiosa. Por quê? Para dar conta de uma realidade que, então, está se colocando dura para ele. Então, a necessidade de fantasiar, de intelectualizar, não, porque agora eu vou comprar o meu tênis e eu vou usar, e eu vou abafar, e eu vou fazer isso, aquilo outro. E aí, como eu estou dizendo, são mecanismos defensivos, recorre ao pensamento para compensar as perdas que ocorrem dentro de si mesmo e que não pode evitar, né? Ou seja, muitas das vezes ele usa de certos subterfúgios, né? Racionaliza, não, isso é porque não estava na minha hora, não, eu também não queria fazer medicina, vou fazer biomedicina, né? Vou tentar isso, vou tentar aquilo. Ou seja, é uma forma dele compensar essas perdas que vão acontecendo dentro dele, que ele não pode evitar, né? Incessante flutuação de identidade adolescente significa o quê? Um refúgio nos pensamentos e nas fantasias, né? Sim, esses animes, né? Filmes românticos, aquela série que fez maior sucesso na Netflix, né? Bridgerton, né? Que mostra um casamento de uma menina, né? Um adolescente, o amor platônico da menina, ou seja, isso desde o século, nem sei qual, século XIX, né? Já tem essa questão da fantasia amorosa, do relacionamento amoroso, né? E aí, gente, a gente vai entrar para o quarto, que significa o quê? As crises religiosas. A Charlotte Buller, ela vai dizer o seguinte, o adolescente, ele quer duvidar, ele quer cavilar, ele quer procurar, ele quer não decidir-se. Pergunta-se por todo o tempo quem é quem, o que é o quê, quem é ele. São preocupações muito importantes para o adolescente que os leva a questionar tudo, inclusive a religião, né? Então, significa o seguinte, quando ele entra nesse momento do autoquestionamento, que a gente viu aqui, que faz até parte do processo do operatório abstrato, né? É esse princípio dele pensar sobre si mesmo, pensar sobre o outro, que volta em si mesmo, faz com que ele questione tudo, inclusive a religião que foi herdada, entre aspas, da família dele. Então, tem aquela coisa da família que vai todo dia à missa no domingo. Ele já começa a se rebelar. Ele já começa a questionar. Por que eu tenho que ir nessa missa? Por que eu tenho que ir nesse culto? Porque Jesus, a igreja... Ele começa, inclusive, a questionar e fala, a religião é dentro da gente. A oração acontece dentro da gente. Eu não preciso de estar numa igreja, eu não preciso de estar num templo para poder rezar. Eu posso rezar aqui no meu quarto. E aí os pais enlouquecem, ninguém entende mais o que está acontecendo com ele.
Então, essas crises religiosas também são uma marca, uma característica da adolescência dita normal, tá? Depois eu vou voltar para você, tá, Alissa? Pode ser dito, então, que na fase adolescente o espaço simbólico vai perdendo espaço cada vez mais para o real? Não, não, não. O real é visto pelo adolescente de forma simbólica. Então, não é uma coisa que está caindo para ceder, para dar espaço para o outro, não, Washington. O problema da adolescência é justamente isso, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, o real convoca, ele simboliza. O real chama, ele fantasia. Percebe? Então, é tudo junto ao mesmo tempo, tá? Thalissa, isso aí é o slide anterior. Você tem alguma dúvida? Esses slides estão todos no Canvas, gente. Não precisa de vocês darem print na tela ou ficar copiando enlouquecidamente, não. Tá lá no Canvas, viu? Bom, então entrou agora no que a Nádia disse, deslocalização temporal. O que significa essa deslocalização temporal? Veja bem, converte o tempo em presente e ativo, numa tentativa de manejá-lo. De novo, é um mecanismo de defesa. É aquela pergunta péssima, assim, que fala, o que você quer ser quando crescer? Criança responde rapidinho. Professora, dentista, sem pensar muito naquilo. O adolescente, ele já se angustia, porque ele sabe que com 17, 18 anos, gente, é muita responsabilidade. Ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que escolher a profissão dele, já. Ele está lá vivendo luto pelo corpo infantil, ele está vivendo luto pelos pais infantis, ele está vivendo luto pela identidade infantil e já tem que saber o que vai ser quando crescer. Já tem que saber com certeza qual a profissão que ele vai fazer para decidir o Enem. Se é exata, se é humana, se é ciências sociais aplicadas. Imagina você. Então, o que ele faz? Ele tenta tudo colocar no presente. E aí ele tem cada urgências assim, imperativas e postergações irracionais. Então, a mesma adolescente que pira porque não tem um vestido para ir na festa que vai acontecer só daqui a um mês, pira, sofre, chora, é a mesma adolescente que quando a mãe fala, ué, mas você não falou comigo que tinha prova de física? Tem, mãe, mas é só amanhã. A mãe fala, só amanhã? Amanhã já está chegando. Que hora que é essa sua prova? 7? A 4, 5 horas, tudo tá de boa. A mãe e o pai não compreendem essa deslocalização temporal. Chora, sofre por um vestido que a festa é só daqui a um mês, e a prova é que amanhã, 7 horas da manhã, ela fala, não, tá de boa. Então, isso é uma deslocalização temporal, né? E muitas das vezes presentifica tudo numa tentativa de dar conta, né? Ou então adia tudo, fala, não, isso aí são cenas para os próximos capítulos. Não sei responder isso não, depois eu penso nisso, né? Justamente, Jackson, porque agora na adolescência ela já está pensando mais sobre isso, a coisa está mais aprofundada, ela já viu a responsabilidade que é se envolver numa decisão desse tamanho, né? Então, à medida que se elabora os lutos, a vivência desse tempo e da temporalidade vão ficando mais claras. Então, passado é passado, pais infantis, corpo infantil e identidade infantil. Presente agora. E o futuro ainda não chegou mesmo, eu não vou sofrer quando eu tiver que fazer, sei lá, uma entrevista de emprego. Porque você vai ver adolescente, inclusive, sofrendo. E aí você pergunta ele para quê, ele fala, porque depois que eu formar em Direito, eu tenho que passar na OAB, e se eu não conseguir passar na OAB, como é que vai ser? Aí as pessoas olham para ele e falam, poxa, mas você ainda nem passou no Enem? Você ainda nem passou no vestibular, você já está pensando em OAB? Então, ele fica, assim, muito transtornado com isso. Depois, na medida que ele vai vivendo esses lutos, né, o que é passado, o que é hoje, o que é futuro, ele começa a se organizar. E aí, ele passa até a sofrer menos com decisões que são só daqui 10 anos, 5 anos, que ele vai ter que tomar. Porque, até então, ele presentifica tudo, ele traz tudo para cá.
Então, quando você vai conversar com o adolescente, é muito interessante. Ele mistura o passado com o futuro, presentificando os dois nesse exato momento. Aí, tanto a criança pequenininha fica sem saber o que o adolescente está querendo dizer, tanto quanto o adulto mais velho fica sem entender o que está querendo, o que está acontecendo. Né? É muito interessante isso aí. O 6 já é uma evolução sexual manifesta, que é do autoerotismo, né, do autoconhecimento, dos processos de masturbação, a uma sexualidade genital adulta. Porque o Freud fala que a sexualidade antes, sexualidade é diferente de genitalidade. A sexualidade é essa vida, essa libido que pulsa na gente. A genitalidade é um dos possíveis exercícios da sexualidade. Criança não tem genitalidade, ela tem sexualidade. A fase genital, em Freud, ela começa na adolescência, que aí já é o exercício dessa sexualidade, que já foi oral, que já foi anal, que já foi fálica, que já ficou sublimada na fase da latência, agora nos órgãos genitais. Então, a adolescência já tem o reconhecimento de um pênis, de um canal vaginal, de um peito, de uma menstruação, de uma ereção. E aí, inclusive, já vem a curiosidade sobre esse corpo, que agora é outro, né? Então, aqui a gente vai ver uma evolução sexual, né? De uma sexualidade inocente, que ela ainda não tem noção daquilo ali que está acontecendo com ela, até chegar na consciência da genitalidade. De se reconhecer como desejante, de saber de pensar, inclusive, numa relação sexual com o namorado, com a namorada, né? Então, olha só, ao ir aceitando a sua genitalidade, o adolescente inicia sua busca pelo parceiro, pela parceira, no início ainda de forma tímida, e depois de uma forma mais intensa. E aí é óbvio, é claro que eu não vou poder deixar de sugerir a série Sexual Education, tá? No Netflix. Vocês já assistiram? Educação sexual. Ela é muito divertida, porque ele é filho, inclusive, de uma psicóloga sexóloga. E aí mostra todos esses conflitos, sabe? Essa dificuldade dele, a pressão do grupo, né? Já está na 2ª temporada, inclusive, né, Emanuel? Sexual Education, tá? Tá na Netflix, tá bom? Ela é pesada, né? Assim, muita gente acha que ela é pesada. Eu dei risada, eu morri de rir da série. Assisti junto com meu filho e nós demos muita risada. E aí aqui, gente, começa o amor apaixonado, né? Que é o primeiro amor, o amor à primeira vista, o amor platônico, né? Idealiza a pessoa. Vários filmes exploram isso, começando desde Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Aquele amor louco, idealizado, sem o mínimo de real na história, né? Porque é platônico, aquele envolvimento, assim, né? Que se ele não der bola para mim, eu vou morrer, o meu mundo vai acabar se eu não conseguir conversar com aquela menina. E aí, na mesma hora, fantasia, uma olhada que a pessoa dá, assim, já acha que já está flertando, que está doido comigo, e agora? Como que eu vou demonstrar isso? Nessa série Sexual Education, mostra muito esse lado do amor misturado com a descoberta da sexualidade, sabe? É muito interessante. Predomina a curiosidade sexual, claro, e uma revivência edípica agora na figura do outro diferente do par parental. Porque agora já está fundamentado a noção do incesto. Ele sabe que ele não pode definitivamente ficar com a mãe dele, com o pai, e aí ele parte para a resolução. A gente fala que na adolescência é a vivência do segundo Édipo, né? Ele vai resolver essa questão buscando o par parental. E aí é muito interessante
que você vê as escolhas das meninas, a escolha dos meninos, com pessoas muito próximas do pai e da mãe, muito parecidas, inclusive fisicamente. Ou então exatamente o contrário, né? E ainda assim o exemplo, o modelo, a figura inconscientemente que ele está buscando é o pai e a mãe. Porque quando eu busco o exato contrário da minha mãe, a referência é minha mãe. Quando eu busco o exato contrário do meu pai, a referência é meu pai, percebe? E aí a gente vai vivendo com essas escolhas pela vida fora, né? Casamentos aí que você vê que, na verdade, a mulher, a moça, estava, na verdade, procurando um pai substituto, né? Uma mãe substituta, no caso do menino. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Que é essa revivência edípica na adolescência. Bom, o 7, uma atitude social reivindicatória, que a gente já viu aqui antes desse aspecto, né, psicossexual, que a gente viu os movimentos de rua, nós vivemos aqui interessantes discussões, que hoje o jovem reivindica sim, ele continua reivindicando, mas agora pelas redes. Então, é muito, muito presente essa atitude social reivindicatória, né, como as tendências talvez antissociais, associais, né, então abaixo tudo, né, abaixo o capitalismo, abaixo isso, abaixo aquilo, e eles se envolvem mesmo na militância, né, em movimentos sociais. Você vai ver que não deixa de ser também um mecanismo de dar conta dessas confusões todas que ele está vivendo em nível interno, né, do psiquismo. É como se aqui dentro tivesse tão bagunçado que ele tenta se organizar, engajando a militância lá fora, reivindicando algo da ordem, né, do real lá fora, até mesmo para poder dar conta desse turbilhão que está dentro dele, né? Conflito entre as gerações, né, claro, porque sempre vai ter aquela história, né? Porque na minha época, e isso, os pais, eles ficam muito perdidos mesmo, porque na época da adolescência deles, as formas de ser adolescentes, ela era, de certa forma, diferente, né? Então, imagina, uma mãe que, na época dela, a virgindade era um tabu mesmo, não podia nem se falar sobre aquilo. E aí chega um momento que a menina procura ela, fala, mãe, me leva no ginecologista que eu quero aprender, eu quero começar a usar pílula e quero aprender outros métodos anticonceptivos. A mãe quase cai de costa. De onde que você tirou isso? O que é isso? Você é uma menina? O que está acontecendo? Aí começa a vigiar o celular da menina. É igual, eu tenho um estagiário que está atendendo uma mãe, e ela fala abertamente, à noite a minha filha adolescente tem que deixar lá o celular em cima da mesa. Para que vai levar o celular para dormir? E eu vigio mesmo, eu olho tudo. Ela proíbe a menina de pôr senha no celular, ou seja, aí essa menina está com depressão, está com quadro de ansiedade, porque é claro que a menina vai tentar resolver isso de uma outra forma, né? Ou seja, adoecendo, né? E uma ambivalência dual. O que significa? Amor e ódio ao mesmo tempo, alegria e tristeza ao mesmo tempo, militância e reclusão no quarto 12 horas por dia ao mesmo tempo, que também é muito explorado em filme, né? Menino que se tranca no quarto e depois fica 3 dias fora de casa, dormindo na casa dos colegas, né? E depois fica trancado de novo no quarto, ou seja, é uma ambivalência dual mesmo, né? Que é redundante, né? Porque ambivalência significa dois, né? Ambi. E dual significa mesmo assim, entre duas coisas que são díspares, né? Bom, o 8, contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta dominadas pela ação. Ou seja, a conduta ela é dominada pela ação, porque ao mesmo tempo que ele fantasia, ao mesmo tempo que ele racionaliza, ele intelectualiza, ele parte para a ação. Então, é característica que até o pensamento se torna ação. Então, quando você começa a perguntar uma coisa para o menino, ele já está lá, ele já pega o negócio e te entrega. Você fala assim, mas calma, você não sabe se é isso que eu queria te dizer? Não, eu sei que é, vamos resumir. Ou seja, ele parte para a ação muito rápido, que também é uma necessidade dele se controlar, né? Dele sentir que ele está no controle da situação. Então, ele é muito assim, impulsivo, né? Intempestivo.
Por isso, inclusive, essa identificação com esportes mais radicais, né? Ele quer voar, ele quer nadar, ele quer mergulhar, ele quer pular, ou seja, é a ação, né, predominando, numa forma até dele dar conta do pensamento. A personalidade do adolescente é muito esponjosa, como diz o Spiegel. Significa que ela é permeável, ela recebe tudo, ele absorve tudo, mas ao mesmo tempo ele projeta muito no ambiente, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele está super amoroso, afetuoso, ele explode, ele projeta aquilo que ele está absorvendo no meio ambiente, aí na mesma hora ele entra em reclusão, absorvendo, aí chega no ponto que ele não dá conta mais, ele de novo, né, explode. E isso dado a uma personalidade que está muito ligada no que está acontecendo, porque ele tá no operatório abstrato, ele está tentando entender o que é o que, quem é quem, então ele vai absorvendo tudo, né? Essa personalidade muito esponjosa. O 9 é a separação progressiva dos pais, necessária separação progressiva dos pais, que é um dos principais lutos a se elaborar, que é o luto pelos pais infantis, uma presença internalizada de boas imagens parentais, gente, com papéis bem definidos, vai permitir ao adolescente uma boa separação dos pais. O contrário, se ele vem de uma casa que a família é disfuncional, que o pai e mãe brigam o tempo todo, se agridem, né, com violência, inclusive intrafamiliar, faz com que o adolescente busque essas identificações com ídolos e gurus, que é o problema, tá? E o perigo. Como ele não tem essa identificação positiva em casa, com o próprio pai e a própria mãe, ele facilmente é vítima de golpes, né? Tipo assim, um guru, uma pessoa que leva a juventude inteira a suicídios coletivos, como a gente já viu, né? Hitler dominando a juventude nazista, né? Ou seja, quando falta chão, né, em casa, esse adolescente vai buscar chão em outras figuras de valência. Tudo bem que algumas vezes ele se identifica com um professor bacana, gente boa, e como que esses adolescentes, eles buscam, né, essa figura paterna no chefe do tráfico, no outro adulto que passe para ele a segurança e a proteção que ele não achou em casa, né? Bom, e por último, né, gente, o sentimento que seria as constantes flutuações de humor e do estado de ânimo. A Thalissa já achou aqui, ótimo. Então, um sentimento básico de ansiedade, depressão, intensidade da vivência dos lutos, e o adolescente se refugia em si mesmo como tentativa de se defender dessas oscilações de humor. Então, são esses os 10 sintomas, entre aspas, né, do que seria a síndrome da adolescência normal. Como diz o nome, é normal, não tem nada de anormal nisso. E para a próxima aula, eu gostaria que vocês lessem esse texto, para a gente poder delongar mais, ilustrar mais, entrar em cada um desses 10, para a gente poder fazer uma aula mais colaborativa e dialógica.